Olá, eu sou Aniki Angala, editora do Preta Nerd Burning Hell, que é um blog sobre nerdandade preta e feminista. E claro, se eu fosse pensar num futuro em que a cidade de Brasília pudesse abarcar a minha existência, a existência de pessoas como eu, como nerd, possivelmente eu ia partir do afrofuturismo e pensar em como as tecnologias digitais poderiam estar atuando nas nossas vidas, facilitando a nossa existência, o nosso cotidiano, mas, por outro lado, sendo um pouco mais, digamos, realista, talvez a gente precise pensar no agora, em como a gente pode fabricar desde o agora o futuro que a gente gostaria de ter. Um futuro com equidade de gênero e que o racismo não exista e que todas as pessoas possam viver de forma adequada, digna e, enfim, e que todo mundo possa ser pleno, né? E como é que a gente poderia pensar essa existência plena em 2060? Bom, eu gosto de pensar a partir do que a Foucault e a Silcoe, que são duas pensadoras estadunidenses, trazem para a gente imaginar mesmo propostas para o futuro. No primeiro capítulo de Aphorism, elas falam sobre como que é importante a gente partir da ideia do que é o capital vital negro, quer dizer, a importância da vida, da existência negra em si mesma. E a gente pode, a partir disso, sabendo que elas vão colocar a gente para pensar numa lógica que vai ver o terrorismo da branquitude como uma lógica, como um território que vai avançar em todas as identidades que são marcadas como diferentes para conseguir explorar, violentar de forma segmentada, a gente vai primeiro, então, pensar no valor no sentido mais comum, no sentido das contribuições, no sentido da arte, da ciência, enfim, como que a gente precisa recuperar todos esses elementos, trazer para o nosso cotidiano individual e, a partir disso, a gente vai criando um contexto de empoderamento, um contexto de saúde mental que seja adequado, né? E por que ela está falando de capital vital? Bom, o capital vital é o que dá sentido às nossas vidas, né? E uma vez que as nossas vidas tenham sentido, tenham valor para nós, né? Para individualmente cada pessoa negra, cada pessoa racializada, cada pessoa que seja marcada com o signo da diferença, cada uma de nós que excede a ideia de norma, a gente é o tempo inteiro levada a ter um tempo gasto com atividades que não são produtivas para a gente, que não nos ocasionam nada de saudável, a gente é levada a se alimentar de maneiras que não são saudáveis, que não são produtivas para a gente é levada a gastar nosso tempo com atividades que não são interessantes para a nossa concretização do mundo que a gente quer viver. Então, a partir dessa ideia do capital vital que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai, como pessoas negras, como mulheres, como pessoas que têm sido sistematicamente privadas do básico, a gente pode focar num bem-estar individual para a gente conquistar esse bem-estar coletivo. Então, a gente pode pensar desde as atividades comuns, né, de escovar os dentes, se alimentar de maneira que seja adequada para as nossas necessidades básicas, comer vegetais, comer frutas. A gente pode pensar desde aí a gente pode dar um salto e pensar nas contribuições intelectuais, artísticas, científicas e como que isso traz para a gente uma perspectiva completamente diferente do que nós somos, uma percepção muito mais, digamos, imaterial para a nossa existência, um ponto de vista coletivo, um ponto de vista de contribuições que são realmente para todo mundo e que tem sido usurpada, tem sido silenciada, tem sido apagada dentro do que a Sueli Carneiro conceitua como epistemicídio. Então, toda essa violência que é simbólica, ela é o primeiro passo para que a gente seja sendo eliminada pelas forças que são estatais, por forças que, enfim, que precisam dessa eliminação literal para se manter, para manter o capitalismo existindo da maneira como é. Então, em suma, para que a gente elimine essa
perspectiva dominante da supremacia branca, que é o que nos impede de existir em 2060, que nos impede de viver de forma plena a cidade, que a gente possa andar por aí de chinelo, que a gente possa andar por aí nos jardins sem sermos confrontadas com violência simbólica ou violência mesmo concreta. A gente precisa, antes de tudo, revolucionar essa maneira como temos nos visto e a maneira como temos questionado a violência, focando simplesmente na nossa manutenção do corpo biológico e esquecendo, muitas vezes, que nós somos compostos de elementos que não são necessariamente a pulsação, o sangue, essa parte concreta. Claro que essa base biológica ela é essencial para que a gente, né, pense na vida, pense na existência, mas a partir desse redimensionamento, né, do que significa a vida negra, a Silko, nesse livro, ela nos leva a pensar em como que podemos questionar essa lógica do que a gente vê, focando na vida, né? Não necessariamente na morte. A morte não vale ainda, porque a vida ainda não é importante para esse mundo mainstream, para esse mundo branco, né? Esse mundo de uma normatividade branca e que está o tempo todo nos eliminando, porque, enfim, ela precisa manter a sua perspectiva, a sua estrutura, a sua vida como superior, como mais importante. Mas nessa briga, a gente tem gastado muito tempo apenas com denúncia, apenas tentando gerar comoção. E aí, né? Elas questionam muito isso. E aí, o que a gente faz a partir dessa tentativa de gerar comoção para pessoas que não se importam, que se importam? E aí vem a questão dos animais não humanos, né? Tipo, como assim? Como assim vocês se importam mais com animais não humanos do que com pessoas racializadas ou mulheres que estão em situações vulneráveis? Bom, nesse sentido, elas também convidam a gente a pensar e como que as lutas, elas precisam ser vistas, a gente precisa quebrar os muros, né, que nos afastam de entender a totalidade do território da supremacia branca, e a partir disso a gente consegue, então, trazer a ideia de que nossas vidas importam, e as vidas, né, as nossas contribuições, nosso sentimento, a importância das nossas vidas para nós mesmas, e a partir disso a gente consegue ter uma dimensão do que a gente quer para 2060, que é, a gente quer poder exercer a nossa experiência plena de sermos humanas, né, que é ter o espaço, ter a circulação na cidade, ter acesso a bons alimentos, ter acesso a transporte de qualidade, a saúde, enfim, todas as coisas que são importantes e que são básicas, que ainda não são universais. Então, a minha proposta de utopia é realmente pensar num futuro em que pessoas negras, pessoas são mulheres, que a gente possa existir plenas, sem medo e sem sermos descartadas simbólica e literalmente. Então, será que a gente vai conseguir construir agora, né, fabricar nesse momento uma percepção muito mais completa e que envolva o corpo biológico, sim, mas também aspectos que não são tão visíveis, e a partir disso, no futuro, a gente consiga ter uma cidadania plena, uma cidadania que pode beirar o que a Angela Davis chama de democracia da abolição? Bom, essa é a minha ideia de futuro. Ela não tem necessariamente foguete, não tem necessariamente celulares de última geração, mas ela tem o que é mais importante para um futuro que seja positivo. Ela tem totalidade de pessoas humanas e não humanas convivendo num mundo saudável em que todo mundo tenha direito de existir. É isso, né? Espero que a gente chegue lá.